Olá, vem comigo para mais uma aula aí dessa linha de raciocínio, de conteúdo sobre reprodução. Hoje nós iremos falar sobre hormônios sexuais, tá certo? Essa substância que é extremamente importante quando se fala de reprodução. E aí, primeiro, para a gente entender tudo isso, a gente precisa saber o que realmente é hormônio, tá certo? Então, hormônios são substâncias químicas que controlam diversas funções do organismo. Existem hormônios dentro do organismo que desempenham as mais diversas funções. Hoje nós iremos falar especificamente dos hormônios que agem no processo de reprodução, tá certo? Então, as substâncias são essas substâncias que controlam várias funções aqui dentro do nosso organismo, tá certo? Essas glândulas endócrinas, tá? Que são aquelas que produzem substâncias que são lançadas dentro do nosso próprio organismo, aí está o nome endócrinas, tá certo? Endo com esse prefixozinho aí, dizendo que é dentro, tá certo? Então, as glândulas endócrinas lançam essas substâncias direto no nosso sangue, tá certo? Então ela só produz, a glândula produz e ela vai ser distribuída aí no nosso organismo pelo sangue, transportada pelo sangue, tá certo? Então essas substâncias que são produzidas nas glândulas endócrinas nós chamamos de hormônios. E os hormônios que agem no processo de reprodução nós chamamos de hormônios sexuais. E hoje nós vamos conhecê-los, tá certo? Bom, vamos falar primeiro de esteroides, que é um grupo de substâncias químicas lipídicas, ou seja, que possuem gordura, lipídio, certo? Que é de fundamental importância para o funcionamento corporal. Mas é importante a gente ressalvar que tem muita gente que faz uso abusivo de esteroides, como por exemplo os anabolizantes. E isso pode causar, por mais que sejam substâncias que vão trazer o bom funcionamento do nosso corpo, mas o exagero do uso vai causar aí alguns transtornos para a saúde de quem utilizar de forma abusiva, tá certo? Então nós temos vários grupos de esteroides, nós temos os estrogênios, androgênios, progestános, o mineralocorticoides, glicocorticoides, vitamina D e os ácidos graxos. Porém, hoje nós vamos falar apenas dos esteroides que produzem, que têm a sua função ali dentro do processo de reprodução. Então, os hormônios sexuais são substâncias químicas secretadas por uma gônada, e aí é interessante que a gente coloque esse conceitozinho. Gônada é uma glândula endócrina, certo? No caso do homem, tem a gônada chamada de testículo, e na mulher nós temos a gônada chamada de ovário. No ovário vai ser produzido estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos, certo? Que são produzidos no ovário. E a testosterona é um hormônio masculino que será produzida no testículo, na gônada masculina, tá certo? Então, os hormônios sexuais são produzidos nas gônadas. Que gônadas? Gônada masculina é o testículo, gônada feminina é o ovário. E a outra pergunta, quais hormônios que são produzidos nessas gônadas? No ovário são produzidos estrogênio e progesterona, no testículo vai ser o hormônio testosterona, tá certo? É importante a gente falar desses dois hormônios também, chamado de FSH e o LH, que leva a hipófise, quem produz esses dois hormônios é a hipófise, tá certo? O hipotálamo vai levar a hipófise a produzir esses dois hormônios. Então, onde que se produz o FSH, que é o hormônio de folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, onde é produzido? Na hipófise, tá certo? Então, esses dois hormônios são mais conhecidos como gonadotrofinas, e ela tem uma função importantíssima na reprodução. Nós vamos já falar sobre ele, tá certo? Então, é importante que a gente saiba que a secreção desses dois hormônios, tanto do FSH como do LH, ele varia de acordo com o sexo. Tanto o homem como a mulher produzem esses dois
Mas eles são distribuídos, eles são produzidos de formas diferentes, variadas, tá certo? E também varia na fase da vida do indivíduo. É o que a gente vai ver que eles são extremamente importantes no ciclo ovariano mensal, conhecido também como ciclo menstrual, tá certo? Aquele onde as mulheres têm um processo de 28 dias, processo de ovulação, liberação de um óvulo, ou seja, ali preparando para a fecundação, né? Mas quando acontece essa variação aí é que a gente vai ver em uma determinada fase da vida que vai acontecer algumas coisas. Como, por exemplo, o LH, já antecipando, ele é responsável pela ovulação, tá certo? Já o FSH, nas mulheres, vai estimular o amadurecimento do folículo. O que é esse folículo? É um local onde o óvulo é mantido até a sua liberação para a fecundação. É importante a gente ressalvar que os óvulos eles são produzidos, tá? Eles são sintetizados lá ainda quando a criança está dentro do útero materno, tá certo? Então, na fase ainda pré-natal, ou seja, antes do nascimento, os óvulos já estão ali, só vão ser liberados após a primeira menstruação, tá certo? A gente chama aí de menarca. Bom, então, o FSH, ele produz aí o amadurecimento do folículo, que é exatamente esse local onde o óvulo vai ficar mantido até a sua liberação para a fecundação. Já nos homens, o FSH vai estimular as espermatogônias. O que é isso? São essas células que darão no futuro, que vão ser produzidas, que vão passar por um processo de gametogênese, e essas células darão origem ao espermatozoide através das divisões celulares, tá certo? Da mitose, da meiose, no finalzinho ali nós temos uma meiose, tá certo? Então, o FSH é muito importante porque ele vai amadurecer o folículo. Já o LH, nas mulheres, vai aumentar a produção do estrogênio, tá certo? O LH ele aumenta a produção do estrogênio. Estrogênio, que é um hormônio produzido, nós já vimos, um hormônio produzido na gônada feminina, o ovário, que leva à ovulação. Então, vai levar à ovulação, ou seja, na forma ali, e vai formar o corpo lúteo, que produz outro hormônio chamado progesterona. Então, o LH ele vai estimular a ovulação. Já nos homens, o LH ele vai produzir testosterona, que desencadeia o amadurecimento dos órgãos genitais, tá certo? Testosterona, hormônio masculino, tá certo? Bom, e aí é interessante, como ele está falando aqui, ó, de características sexuais primárias e secundárias. O que é característica sexual primária e secundária? Isso aí a gente está falando do hormônio, e esses hormônios vão agir nessas características. Característica primária se refere ao quê? Aos órgãos genitais. Toda vez que você ouvir falar em características sexuais primárias, está sendo aí relacionado aos órgãos genitais. Já as características secundárias são alterações no corpo que são provocadas pelo sistema reprodutor, como, por exemplo, o aparecimento do pomo de Adão do homem, o alarguecimento dos ombros, pelos nas axilas, no rosto aqui, certo? Então, são alterações corporais que são provocadas pelo sistema reprodutor. Bom, e aí a gente vai falar de puberdade, que puberdade é exatamente essa mudança que acontece tanto nos meninos como nas meninas, certo? Então, a puberdade das meninas, ela acontece aí entre 12 e 15 anos, tá certo? A partir aí também da menarca, da primeira menstruação. Então, nesse momento, surgem pelos pubianos, ou seja, nos órgãos genitais e nas axilas. Acontece também o crescimento dos seios, o alargamento do quadril e inicia, como eu já falei, o ciclo menstrual, certo? Já nos homens, já nos meninos, nós temos a puberdade entre 13 e 16 anos, um pouco mais tardia, aparecimento de pelos em várias partes do corpo, como axilas, pernas, a própria genitália, o rosto aqui no bigodinho, bigode grosso, tá? Então, acontece o alargamento dos ombros. Acontece também o desenvolvimento, como eu já falei, do pomo de Adão, o que engrossa a voz, tá certo? Então, o aumento da massa muscular, em alguns casos, eu nem tanto, mas aumenta a massa muscular. O engrossamento das pregas vocais, conhecido também como cordas vocais. O aumento da genitália, dos órgãos genitais e a capacidade de ejacular, ou seja, já acontece ali a produção
esperma e do espermatozoide, desse processo de ejaculação, tá certo? Então, tá aí, demos já mais um passo no nosso processo de reprodução. Então, um grande abraço, aguardem a próxima aula, é já já.